O livro dessa semana me surpreendeu tanto, mas tanto, mas tanto. E eu realmente não esperava ser surpreendida por ele, porque eu achava que eu sabia sobre o que o livro falava, mas eu descobri que eu estava totalmente enganada. Eu fui tapeada, completamente tapeada. O livro dessa semana é O Curioso Caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald. Assim, na verdade tem essa versão em livro, né? Mas é um conto, tá? É um conto, é uma história bem curtinha, tem menos de 100 páginas. E aqui nessa capa tem até assim, ó, o livro que inspirou o filme. Porque todo mundo já ouviu falar do filme Curioso Caso de Benjamin Button, né? Aquele filme lá com o Brad Pitt, né? Que ele nasce velho e vai rejuvenescendo e tal. Então, como eu já assisti esse filme há muito tempo atrás, eu tinha aqui uma expectativa. Só que a minha expectativa caiu totalmente por terra. Porque o livro não tem nada a ver com o filme. As únicas semelhanças são o título e o conceito de nascer velho e rejuvenescer. Mas até isso é meio diferente. Claro que essa parte aí, né, eu não vou falar, agora. Mas eu confesso que eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu não tinha ideia de que era tão diferente assim. Praticamente, assim, o David Fincher pegou a ideia, O Curioso Caso de Benjamin Button. Vou fazer um filme disso aqui. E mudou tudo, sabe? Quando eu vi que o conto tinha menos de 100 páginas, eu pensei, ok, vai ser diferente, né? Como é um conto curto, deve ser uma história curta que ele inventou. Mas ele inventou demais, né? Mas assim, foi decepcionante? Jamais, porque eu adorei essa versão. Não mais que o filme, tá? Mas eu gostei, porque eu gosto mais do filme. Porque é muito diferente. Enquanto o filme é um drama, é um dramalhão. Eu lembro que eu sofri tanto assistindo aquele filme. Ai, eu chorei tanto. Esse aqui, gente, é uma dramédia. Eu ri horrores, tá? Primeiro eu ri porque eu fiquei chocada, porque eu descobri que não era nada do que eu esperava. E depois eu ri porque realmente a história é uma dramédia. É tipo, é uma história cômica, satírica, assim, é engraçada, mas que tem realmente um toquezinho de drama. E sim, nós temos uma pessoa aqui nesse livro que nasce velha e rejuvenesce. Assim como no filme também isso não é explicado, e ao meu ver não precisava explicar, só que a situação é alarmante, né? A gente vai ter aqui o Benjamin Button, que ele nasce velho, com mentalidade de velho. Ele nasce assim, e aí, você que é meu pai? Vai embora, me leva pra casa, quando tô gostando desse berçário aqui, não. Uma vibe meio assim. E ele nasce velho, ele nasce praticamente um adulto. Não procure lógica, tá? E aí, ao longo do tempo, ele vai rejuvenescendo, né? Só que vai acontecer um monte de coisa com ele, porque afinal, gente, vocês acham que vai ser normal a vida de uma pessoa que nasce com uma aparência de 70 anos e depois vai ficando jovem? Quando ele tinha 18 anos, ele parecia ter 50? Quando ele tinha 25, ele parecia ter, sei lá, 40 e pouco? Vocês acham que vai ser normal? Ele até tenta levar a vida normal, mas dá pra levar uma vida normal? Só que você pega esse livro aqui e você tem que ir pensando nele como uma história absurda e esqueça do filme. Ah, nunca assisti o filme. Ótimo. Ah, já assisti o filme. Esqueça. Esqueça que ele existe, mas leia. Porque assim, gente, vai ser uma experiência única. Pra mim foi uma experiência única, porque eu não esperava por isso, mas eu gostei. Eu gostei da bizarrice da história, eu gostei do lado cômico da história, eu gostei de tudo isso. E é só você não ir com expectativa de que seja igual ao filme, mas acho que vale muito a pena. Não esperava, até porque é do F. Scott Fitzgerald,
E eu já li dele O Grande Gatsby, né? Tem um vídeo no Bafulê do Grande Gatsby, mas é um vídeo muito antigo no Instagram, muito antigo. Eu nem recomendo que vocês procurem, porque deve ser ruim. Mas, enfim. E O Grande Gatsby é um drama, né? É um drama que já foi adaptado para o cinema 4 vezes, até as versões mais famosas é a dos anos 70 com Robert Redford, que é a minha preferida da vida, que é com o Robert Redford e a Mia Farrow, e tem a dos anos 2000, acho que é 2011, que é com Leonardo DiCaprio, aquele do GIF da Leonardo DiCaprio com a taça de champanhe, né, e com a Carey Mulligan, que também é muito bom. Então eu não imaginava isso aqui. Eu não esperava por isso. Mas sério, leiam. Leia, porque ó, vale a pena. E é bem rapidinho, gente, ó. Num instante você lê. Eu li isso aqui na academia. Minha filha, performática lendo na academia, mas não é no Kindle, não. Eu fico lendo no celular na academia, porque aí levar o Kindle pra academia eu já acho too much. Mas enfim, vale a pena passar por essa experiência interessante, inovadora, surpreendente. Antes da gente ir para a parte com spoilers, vou lembrar que todo domingo aqui tem resenha nova, né? Com spoilers, tá? Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Todo domingo sai resenha. E na terça-feira sai resenha também no Instagram e no TikTok, só que sem spoilers. Então é só você seguir a gente lá, @bafulê.literário, que você também vai encontrar os conteúdos do Bafulê. E agora vamos para a parte com spoilers, que vai ser bem rapidinho, né? Porque afinal é um livro curto e eu tenho pouca coisa a dizer. Eu já falei aqui antes, não tem nada a ver com o filme. Nada, nada, nada. É absurdo, é muito absurdo. Eu fiquei muito chocada com isso. Mas eu achei muito legal também. E no filme, eu lembro que ele nasce velho e mas ele, apesar dele ser velho, ele tem mentalidade de criança. E aos poucos ele vai rejuvenescendo, mas ele vai tipo ficando com uma mentalidade meio de idoso. Não é uma coisa assim? Eu tô enganada, eu tô ficando maluca. Eu não sei, porque eu assisti esse filme há muitos anos atrás, e a memória já não é a mesma de antes. Mas eu acho que era uma coisa assim. Enfim, de qualquer modo, aqui no livro, não é assim. Ele nasce velho, ele nasce barbudo, ele nasce grande. E aí eu fiquei até me perguntando como foi que ele nasceu assim, numa barriga de uma mulher que supostamente era uma barriga normal. E afinal... Não, eu vou botar essa outra pergunta pra depois. Então vamos lá. Ele nasceu velho, com mentalidade de velho. Gente, o pai dele fica tentando fazer com que ele seja uma criança e ele não quer. O pai dele fica pintando o cabelo dele, raspa a barba, corta o cabelo, que é pra ele fingir que é uma criança. Mas como é que você vai fingir que um homem de 70 anos é uma criança? Ele coloca ele na escolinha, mas ele não consegue acompanhar na escolinha porque ele dorme. Porque ele é um senhor de idade, ele dorme. Aí ele gosta de ficar com o vô conversando. Quando ele chega e diz, seu filho, ele, você que é meu pai? Pô, me tira daqui que eu não tô gostando de ficar nesse berçário, não. O pai dele, o que é isso? E aí também, o outro diferencial em relação ao filme é porque no filme, quando ele nasce, ele é abandonado, né? Eu também não lembro muito bem, mas eu lembro que ele é deixado na porta da casa de uma mulher, né? Que é uma mulher negra e tal, e aí ela acha ele, e mesmo ele sendo esquisitinho, ela cria ele, né? Esquisitinho, eu tô sendo muito legal, né? Ela cria ele e tudo. Isso não existe aqui, a família cria. Quer dizer, a família sim, né? Porque vamos ao questionamento que eu ia fazer e deixei pra agora. Cadê a mãe desse menino? Eu me pergunto como é que ele nasceu velho e grande e como foi que ficou a mãe dele? Pô, ele nasceu bebê e cresceu imediatamente? Não tem a explicação aqui, né? E assim, no começo a gente sabe que tem essa mãe, né? Porque tem um diálogo entre o pai e o médico, né? Que ele encontra o médico e ele pergunta assim, a minha esposa está bem? Aí ele, sim. E nunca mais. Porque aí quando ele chega no hospital, ele vai pro berçário pra ver o filho e não se fala mais na mulher. E assim, eu não sei se eu talvez não tenha prestado atenção, mas eu não vi mais ela ser citada. Sempre que se falava da vida do Benjamin Button, se fala só no pai dele, o Roger Button. E não fala da mãe.
Aí eu não sei se a mulher tá viva, ela morreu. Não explica. Aí o Divo vai viver a vidinha dele, aí aconteceu um monte de perrengue, né? Que é, por exemplo, quando ele chega pra se matricular na faculdade, dizendo eu tenho 18 anos, e o diretor da faculdade, não, meu amor, você tem 50? Não, eu tenho 18. Deixa de ser maluco. Um velho desse fingindo que tem 18 anos. Acontecem alguns problemas, né? Ou então quando ele se casa com a Hildegard, porque a Daisy do filme, inclusive, nem existe aqui, tá? Ele casa com a Hildegard, que é linda. A Hildegard tem o quê? Uns 20 e poucos anos, e ele tem a aparência de ter uns 50. E ela acha que ele tem uns 50, né? E ela pensa, ai, eu gosto de homens mais maduros, que vão cuidar de mim e tal. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, a Hildegard vai ficando velha e ele vai rejuvenescendo. E aí, do que ele vai ver a Hildegard ficando velha, ele vai ficando... ela já não é como era antes, né? É óbvio que vai ter um sério problema aí, né? Ele vai ter um filho. E eu confesso que eu fiquei, inclusive, mal. Eu fiquei triste no final, porque ele foi viver com o filho dele quando ele já estava se tornando adolescente, criança. E aí tem uma coisa que, assim, que me chamou a atenção aqui, que por mais maluca que fosse a situação do Benjamin Button, ninguém tinha empatia por ele. Sabe? Que tipo, pô, ele não escolheu ser daquele jeito, ele não escolheu nascer velho e rejuvenescer. Aquilo ali é normal? Não, aquilo ali não é normal, aquilo é uma bizarrice, mas ele não escolheu ser assim. E as pessoas, além de terem vergonha, elas meio que tinham vergonha dele, e ao mesmo tempo elas tinham raiva. E quando ele vai morar com o filho, em especial, né, com o Roscoe, o filho dele já tá casado e tal, então o filho dele tem raiva dele estar ali, sabe? Você percebe que, tipo assim, o filho dele se incomoda com ele ali. O filho dele fica dizendo que ele é um sobrinho dele, fica, né, deixar, porque realmente vai ficar difícil você explicar para outras pessoas que aquela criança que tá ali é seu pai, né? Mas, não sei, eu achava que era tipo assim, o pai dele ali era mais um incômodo para ele, uma pedra no sapato dele do que, sabe, tipo, eu achei ruim, achei pai, é esse daí, sabe? E no final, tipo, ele vai virando criança, virando bebê, até que um dia tudo se apaga. Triste, né? Só não é mais triste que o final do filme, porque o final do filme... mas só de lembrar me dá vontade de chorar. Mas o Benjamin não escolheu viver aquilo ali, né? Mas paciência, aconteceu. Ele viveu do jeito que deu pra viver. Pelo menos ele era rico, né? Ao menos isso. E realmente teve uma vida bem bizarra. É uma história bem bizarra. Gente, onde é que o Fitzgerald estava com a cabeça na hora de falar, eu vou escrever um conto sobre um homem que nasce velho e morre nenê. Hein? Então, o livro da semana é O Curioso Caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald.